pessoal, aqui é o Lucas do projeto Multiplicadores Ambientais. Estou gravando esse vídeo aqui do quintal da minha casa, no pé da minha moreira, minha gatinha está aqui atrás. Então, tem muitas coisas lindas na natureza, né? As flores, as plantas, as florestas, as montanhas, os oceanos, toda a diversidade de animais que existe no planeta Terra, incluindo a humanidade. Apesar de todos os problemas, existe muita beleza na humanidade. Mas no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tipo de animal muito interessante, que muitas pessoas consideram como os mais bonitos, pelas suas cores, pelas suas penas, pelo seu voo, pelo seu canto, e são as aves. Você sabia que alguns estudos mostram que existem mais de 18 mil espécies de aves no mundo inteiro? E quase 2 mil delas são encontradas aqui no Brasil. O nosso país é o segundo lugar em número de espécies. O Brasil só fica atrás da Colômbia, que tem mais espécies de aves que a gente. E de onde surgiram as aves? Segundo a teoria da evolução das espécies, as primeiras aves evoluíram de um tipo de dinossauro, que tinha penas e foi se adaptando para fugir dos seus predadores, correndo e voando. Repare nas semelhanças entre os répteis, como os dinossauros, e as aves. Por exemplo, o formato das patas, o fato de se reproduzirem a partir de ovos, onde gestam seus filhos. Enfim, ao longo desses milhões de anos, esses animais foram ficando mais leves, foram formando bicos e evoluindo para uma diversidade de animais com tamanhos muito diferentes. E é assim que se formou a diversidade de aves que a gente conhece no mundo hoje. Uma outra curiosidade bem interessante é que nem todas as aves, como o avestruz e o pinguim, por exemplo, são pássaros, mas todos os pássaros, como o bem-te-vi e o sabiá, são aves. Ou seja, os pássaros são um grupo específico dentro do grupo maior das aves. Normalmente, os pássaros são aqueles que cantam e que voam, mas essa divisão é um pouco mais complicada, a gente não vai falar muito dela hoje. E como tudo na natureza, cada coisa e cada ser tem sua importância. Os pássaros, além da sua beleza, cumprem um papel muito importante para o meio ambiente. Eles contribuem na polinização das plantas, ajudando na produção de alimentos, e também ajudam a manter as florestas do nosso planeta. Como eles se alimentam de frutas, de sementes e percorrem longas distâncias voando, eles ajudam a dispersar essas sementes e a semear florestas pelo mundo inteiro. Muito importante e interessante, não é? Olá pessoal, como o Lucas já disse, hoje o nosso tema são as aves. Por terem a capacidade de voar, elas migram de um local para o outro, buscando abrigo, alimento e um local para reprodução. A gente encontra aves desde as florestas mais densas até as regiões mais desérticas e também nos polos, onde há muito gelo e frio. Sim, as aves conseguem se adaptar muito bem e hoje em dia elas estão tendo que se adaptar também, já que o habitat natural delas, que eram os campos e as florestas, estão sendo destruídos. Graças principalmente à agricultura, existe muito desmatamento. Então, hoje em dia, elas não encontram mais abrigo na zona rural, já que essas estão virando campos e campos de monocultura. Assim, os habitats naturais delas estão sendo destruídos. E por conta disso, elas estão tendo que vir para as cidades. As aves também estão sendo contaminadas no campo por conta dos agrotóxicos. E assim, elas não estão encontrando outra saída a não ser virem para a cidade. E aí está uma grande importância e o nosso papel em tudo isso. As aves, elas conseguem sobreviver na cidade porque ainda existem árvores e existem pequenos locais onde elas podem se abrigar e encontrar alimento. Assim, a gente vai ver aqui nesse vídeo um pouco mais sobre algumas espécies de aves e quais são os seus hábitos. Fique ligado para poder ajudar e contribuir com a nossa grande natureza. O bem-te-vi também é conhecido como bem-te-vi de coroa ou sirino. Ele é um pássaro muito comum em nosso país e sua característica principal é o seu canto, formado por 3 sílabas, bem-te-vi. Ele possui uma alimentação muito variada, comendo desde insetos até frutas, ovos e até mesmo outros animais. O canarinho da terra, ele também é conhecido como canário da horta. Esse pássaro é um dos que mais ficam em gaiola, apesar disso ser um crime ambiental aqui no Brasil.
O macho e a fêmea são muito diferentes em seu canto e sua plumagem. Os canarinhos normalmente andam em bando e eles adoram comer sementes. E quando tem quirela de milho, ele enche os comedouros. O sabiá-laranjeira é também conhecido como sabiá-cavalo, sabiá-ponga ou piranga. Ele é conhecido como a ave símbolo do estado de São Paulo. O seu canto é muito apreciado, porque se assemelha ao som de uma flauta. Ele come basicamente insetos, larvas, minhocas e adora frutas maduras. Outra curiosidade dele é que ele adora coquinhos, e nisso ele ajuda a dispersar as palmeiras. Olá pessoal, eu sou a Lili do projeto Multiplicadores Ambientais e hoje eu vou falar para vocês de um animal que eu gosto muito. São os pássaros. Os pássaros que gostam de comer frutas, eles são diferentes dos pássaros que gostam de comer as sementes. Normalmente, os mais coloridos gostam das frutas, enquanto os que gostam das sementes, eles já não são tão mais coloridos como os que comem fruta, mas são tão bonitos quanto. Aqui na fazenda eu tenho bastante fruta, né? Tem mamão, que eles gostam muito de mamão e qualquer tipo de mamão. Tem abacate, tem maracujá, tem banana. Tem uma variedade grande de alimentos que eu sirvo para os pássaros sempre que posso. Uma maneira muito simples de servir frutas aos pássaros é enroscando esses alimentos nos galhos das árvores mais altas, porque já está longe do chão, são lugares que elas costumam ficar, então elas vão com certeza consumir aquela fruta que você deixar. Aqui, por exemplo, eu tenho um tronco de árvore e vou colocar aqui, né, um pedacinho daquele mamão que vocês viram. Se você não tiver um lugar para colocar, você também pode pegar um galho qualquer que seja maior e aí sim você pode enroscar esses alimentos e enroscar o próprio galho na árvore, né? Pessoal, eu passei na pecuária e peguei alguns tipos de alimento para pássaros, né? E aqui eu vou explicar rapidinho, ó. A gente tem o alpiste, que serve para todos os tipos de pássaros, assim como o alpiste, né? O painço é esse, o alpiste é esse, que eles gostam muito. Tem também ração, uma ração já bem específica e balanceada, né? Que os sabiás adoram. A gente tem a tradicional quirela, que é o milho quebrado, né? Essa quirela mais grossa, que serve para todos os tipos. O girassol, né? Que é os animais que têm um bico já mais, que facilita mais a abertura de sementes, né? Como vocês vão poder ver. E aqui eu encontrei uma mistura de vitamina para pássaros, que é um complemento alimentar para eles. Este aqui é um tipo de comedouro de pássaro bem rústico e simples de fazer, né? Ele tem uma abertura pequena, mas não precisa ser tão pequena, pode ser maior, num suporte de ferro. Mas pode ser também de madeira, uma tabuinha aqui e um cobertinho por cima. Aqui eu coloco o alimento, né, normalmente de semente de manhã e retiro no final do dia. E por que isso? Para ele não ficar úmido e não estragar, né? Que a umidade da noite pode estragar o alimento. E outra coisa, é importante a gente ter longe do chão para evitar predadores, tipo gatos, cachorros e outros animais que podem assustar, né, os pássaros desses comedouros. Esse aqui é o tipo de comedouro coberto, né? Que eu estou numa praça, num ambiente aberto, público, e a gente vê aqui um comedouro coberto, ou seja, é possível colocar aquele tipo de alimento aqui. Aqueles copos que a gente compra na pecuária para servir água com açúcar para os animais, para os pássaros, eles podem ser usados sem nenhum tipo de restrição. A gente aconselha deixar no alto, né? Sempre mais alto para os animais poderem vir se alimentar. Eles gostam muito. Mas o que não pode, em hipótese nenhuma, é a falta de higiene com esse equipamento, com esse material, né? Você precisa retirá-lo e limpar todo dia à noite, colocar na água, com um pouquinho de água sanitária, né? Para que todo o resíduo saia, para no outro dia você poder colocar novamente.